Já tá no vídeo, na hora que você passar o próximo slide já é a música do Valor das Coisas. Bom dia, tudo bem, gente? Meu nome é Henri Vargas, como vocês viram ali no vídeo, é um prazer imenso estar aqui com vocês, gostaria de agradecer o convite da Campus Party. Na verdade, essa é uma palestra um pouquinho diferente, a gente foi colocado como a primeira palestra de início desse dia de trabalho aqui da Affinity, justamente por ser uma palestra um pouquinho diferente, porque a gente vai utilizar de estratégias lúdicas para poder levar um pouquinho do que a gente acredita de ser esse mundo 3.0 que já chegou e como a inovação muda a nossa forma de pensar no nosso dia. Vou contar um pouquinho da minha história. Eu, na verdade, sou ilusionista, vocês viram ali no vídeo, e também sou empreendedor criativo e cultural. Tenho uma empresa que mexe somente na área de produções criativas e culturais. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa atitude empreendedora para como transformar o mindset dentro do mundo novo que já chegou e como a inovação é parte desse processo também. Né? Na verdade, essa é uma fala rápida, eu acho que essa proposta de palestra dentro de 30 minutos é uma proposta super legal, porque ela tem que ser impactante, mas ela é bem rápida, então essa conversa com a gente, com vocês, vai ser, espero que seja rápida, mas também que seja valorosa. Né? Eu sempre digo isso porque, na verdade, eu gosto muito de uma frase do Fernando Pessoa, que dizia que na nossa vida o valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas sim na intensidade com que elas acontecem. E é por isso que às vezes na vida a gente despercebe, mas existem coisas que são inesquecíveis, momentos que são inesquecíveis, coisas que são inexplicáveis e pessoas que são incomparáveis. Então obrigado pelo convite nesse dia de hoje, por serem pessoas incomparáveis já. Viveremos aqui agora alguns momentos inesquecíveis e veremos algumas coisas inexplicáveis. Sejam bem-vindos a esse momento mágico. Obrigado. Bom, na verdade, o que tem a ver tudo isso? Assim, como eu disse, a minha trajetória vem da parte artística. Eu trabalho com criatividade e inovação quase que o dia inteiro. A maior parte do meu tempo eu passo produzindo projetos criativos dentro da minha empresa, que é a Illusion, que é a terceira maior empresa de mágica do Brasil, e a maior empresa de mágica do estado. E eu aprendi que nesse mundo novo, tudo começa dentro do nosso pensamento e a gente tem que ampliar a nossa forma de pensar para entender como que a inovação pode ser parte de todos os processos e como as empresas hoje em dia estão mudando a forma de pensar e a forma de fazer negócios, justamente utilizando a criatividade para poder transformar a comunicação com o consumidor e utilizando também da criatividade para poder transformar a forma como se faz o negócio em si mesmo. Né? Ou seja, vamos dizer, como a inovação acontece dentro do negócio e como a inovação acontece na forma como se transmite a sua comunicação para as pessoas, como os negócios estão conversando com o consumidor atual, que é um consumidor hiperconectado, hiperexigente e muito mais, vamos dizer assim, conectado, exigente, muito mais atento às novidades e à forma como as empresas estão comunicando com o consumidor. E a gente costuma dizer que, antigamente, um tempo atrás, há 2, 3 anos atrás, a gente costumava dizer que existia aquela distinção entre negócios que estão online e negócios que estão offline. E não existe mais essa distinção, né? Hoje os negócios estão todos online. Se você tem uma solução offline que ainda não transformou-se em uma solução online, a gente já está atrasado, porque a partir de hoje tudo precisa ter uma solução tecnológica digital para poder conectar-se e atrair a jornada de consumo para dentro do seu negócio, para dentro da sua empresa, para dentro do seu produto ou do seu serviço. Isso acontece a todo dia e não aconteceria diferente também, por exemplo, no meu mercado. Essa distinção entre online e offline não é diferente no mercado do entretenimento, por exemplo. O mercado do entretenimento é um mercado que hoje em dia busca cada vez mais conectar-se com as pessoas e trazer transformações que acontecem na palma das mãos delas. Né? A experiência hoje do mercado de entretenimento é cada vez maior, quebrar essa quarta parede que existe entre o palco e os espectadores e trazer a experiência que existe aqui para as pessoas de uma maneira mais próxima. Eu gostaria de demonstrar isso para vocês de uma maneira mágica, com a ajuda de uma pessoa. Você qual é o seu nome, meu cara? Isso. Pedro, pode me ajudar aqui, por favor? Uma salva de palmas para o Pedro. Tudo bem, Pedro? Você é daqui de BH mesmo, não? Sou de BH. É? Tudo bem? Olha só, Pedro, é o seguinte. Quando você vê, geralmente, um ilusionista, você pensa que tem o quê do lado dele? Nossa, uma assistente. Uma assistente, né? Uma assistente bonitona e tal. Mas ela não veio hoje. A má notícia para vocês é que ela não veio hoje. Mas eu trouxe uma assistente digital. Para mostrar como esse mundo online e offline se comunica o tempo inteiro, eu trouxe uma assistente digital. Mas antes de eu mostrar para vocês essa minha assistente, como qualquer outro bom mágico, eu trouxe um baralho. Você joga alguma coisa em casa? Não.
Truco, nada? Truco, excelente. Mas com essas cartas, né, por exemplo. Bom, eu quero que você toque para mim qualquer carta que você quiser. Pode pegar? Pode mostrar para todo mundo, eu não quero ver. Perfeito? Excelente. Pedro, vou apenas dar um corte, quero que você coloque ela aqui em cima. Isso, olha só. A carta do Pedro está completamente perdida, eu não vou nem tocar no baralho. Pode ficar do meu lado esquerdo aqui, por favor, Pedro? Quero que você segure para mim assim. Excelente. Porque, como eu havia dito, quando vocês pensam que tem um ilusionista no palco, sempre tem um assistente do lado. Mas esse assistente que eu trouxe é um assistente digital. Olha só. Tenho aqui apenas um aplicativo, tá ok? De desenho. Que eu vou desenhar esse meu assistente, Pedro. Ok? Curtiu? Não muito. Eu não sou muito bom de desenho, não. Acho que sou melhor no que eu faço. Mas não importa, porque o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou apertar aqui esse botão. Ele desaparece para poder tentar encontrar a sua carta. Empresta aqui, por favor. E aqui vem essa parte que a gente estava falando existe. Não existe mais distinção entre o mundo que está offline e o mundo que está online. Essas coisas estão a cada dia mais próximas. E essa minha assistente que você não acreditava, ela já pode encontrar a sua carta. Eu tenho tanta certeza que essa é a sua carta, Pedro. Embora você esteja vendo só o fundo dela, que eu vou fazer um X, ok? Nessa carta. E no momento em que eu faço assim, olha o que acontece. Toco o meu iPad com baralho. A sua carta volta a fazer parte do mundo. Essa é a comunicação entre o mundo online e offline. Pode segurar na ponta dos dedos para mim, por favor, só assim. Isso, perfeito. Porque eu vou mostrar para vocês que o baralho que estava aqui nas mãos do Pedro desde o início, olha só. Incrivelmente, Pedro, eu tenho uma carta marcada com um X. Eu não sei qual é essa carta desde o início, eu não vi qual é essa carta. Eu quero que você fale pela primeira vez em voz alta para que todo mundo possa ouvir qual era a sua carta. As de paus. As de paus, olha só. Exatamente a carta do Pedro, marcada por um X. E esse é o desafio da tecnologia atual. É cada vez mais transformar soluções que são ainda soluções offline, soluções do dia a dia das pessoas, em soluções online. Mais ou menos assim, olha só. O X que estava aqui a todo momento, que foi desenhado por mim no iPad, essa comunicação existe a todo momento, porque no momento em que eu pego essa carta e toco com o iPad, o X desaparece e passa a fazer parte do iPad mais uma vez. Obrigado. Obrigado, Pedro. Pode sentar, né? Bom, como eu havia dito, a ideia dessa palestra do que a gente chama de Mundo 3.0 é mostrar como os modelos de negócio estão mudando hoje em dia, como existe essa comunicação, como a tecnologia hoje pode unir experiências offline com experiências online, e esse é o ponto principal do que a gente está pensando, e que eu acho que é o principal ponto da Affinity aqui também, que vocês estão fazendo já há 2 dias aqui. E para a gente continuar essa conversa, gostaria que vocês recebessem também, com uma salva de palmas, os especialistas em startups e inovação, Dr. Fábio Veras. Bom dia, galera. Tudo bem? Bom, vamos direto ao ponto. Assim que a música baixar. O Henry falou bem, a gente tem que ser direto com vocês e entregar alguma coisa que seja útil. Eu tenho uma história de um cara que trabalhou muito tempo com grandes empresas na Federação das Indústrias de Minas. Fui diretor do Sebrae, cuidei da área de inovação, criei o programa de startups lá. E hoje, fui secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. Enfim, fiz mestrado, fiz doutorado, dei aula. E por que eu mergulhei nessa cultura startup? Que mundo é esse que está acontecendo? Porque vocês são uma galera mais antenada, mas, via de regra, o mundo real, essa velha economia, não sabe o que está acontecendo, ela vai ser destruída por esse movimento que está acontecendo de digitalização, de novos modelos. E eu quero compartilhar com vocês, muito rapidamente, a oportunidade e o privilégio incrível que eu tive de ir para vários lugares, para Google, para a IDEO, para a Zendesk. A Zendesk é uma startup do norueguês, um maluco do programador que, do dia 0 da linha de código dele, não sei se vocês conhecem, ao 6º ano, o cara fez um IPO de 750 milhões de dólares. Eu tive com o CEO dele, na semana que eles fizeram o IPO, e o cara começou a me falar que tinha a conta do Google, do Facebook, e aí o tapa na minha cara veio que tinha a conta há 3 anos atrás da Unimed BH e da Cacau Show no Brasil. Então a gente não consegue acompanhar mais essa velocidade frenética das coisas. E, enfim, mostrando um pouco desses lugares que eu fui. E na semana passada eu tive o privilégio de estar com o Steve Blank. O cara falou, foi uma sorte danada, a gente fez um curso na Universidade de Stanford, o Steve está dando uma aula,
e ele falou com a gente da história do Vale do Silício. E eu curto muito Belo Horizonte porque a gente está conseguindo construir a ideia de um ecossistema, a ideia de muitos atores que antes não sabiam o que é startup, entendendo que só existe um jeito hoje da gente entregar valor para as pessoas, que é esse mundo do empreendedorismo de alto impacto, né? Eu adoro essa frase do presidente da IBM, o Marcelo Porto, é um menino, ele tem 35 anos, falar que é menino aqui, eu tenho 44 para vocês, pode parecer um exagero, mas enfim, o Marcelo fala isso. O que nos trouxe até aqui não garante nosso futuro e o compromisso com o passado destrói uma companhia, o jogo é outro, o tabuleiro é outro, a regra é outra. Num evento onde tem muito programador, se eu perguntar para vocês, quem sabe jogar dama aqui, levanta a mão, por favor. Muito bem, galera, mais ou menos orgulhosamente, se orgulha de saber jogar dama. Quem sabe jogar xadrez, levanta a mão, por favor. Ó, então o nível tá bom. E quem sabe jogar esse jogo, levanta a mão, por favor. A partir de agora, a gente vai ter que aprender uma regra nova a cada semana. Não adianta a gente ter aprendido xadrez quando tinha 12 anos e achar o máximo, jogar e desenvolver. Porque a velocidade da transformação está quebrando todas as regras. Está aqui o Celso do Instituto Gartner, que é uma referência em tudo que acontece dessas tendências e futuro em relação à tecnologia. A gente não consegue acompanhar e, sobretudo, as grandes empresas não conseguem acompanhar. E o que você tem a ver com isso? Como você se apropria da compreensão dessa realidade para exatamente criar valor e fazer a diferença. Eu gosto muito dessas imagens, essa do Jobs com essa das telefonistas comutadoras, né? Uma ideia de museu. E se eu perguntar para vocês qual que é a imagem antiga aqui, por favor, responda quem acha que é das telefonistas. Quem acha que é a imagem antiga das telefonistas, levanta a mão, por favor. As 5 pessoas, 12 que tiveram coragem de fazer isso, já sabia que tinha um truque, porque é óbvio que a imagem antiga é do Jobs. Quem quer ter um iPhone 1, levanta a mão, por favor. Essa imagem gastou 5 anos para ficar antiga. A outra gastou 50 anos para ficar antiga. Está entendendo a diferença? É isso que está acontecendo a partir de agora. As coisas estão ficando antigas demais e a gente não consegue perceber e ainda tem na memória, porque a gente é exposto a um conjunto de informação absurda, só que a nossa capacidade humana, biológica, de absorver conhecimento não mudou. A gente está sendo muito mais exposto à informação, mas a gente não consegue gerenciar e a gente ainda continua ficando preso em algumas premissas do que é atual e a gente a cada dia, muitas vezes por dia, está ficando desatualizado e não sabe mais fazer isso. Já é chavão, do mesmo jeito que é chavão, alguém usar numa palestra aquela foto dos carinha com isqueiro na posse do Papa, que todo mundo já assistiu, depois vem com o do celular, que ninguém aguenta mais aquelas 2 imagens. Já é também um pouco chavão a gente falar da Kodak, né? Mas esse chavão eu vou usar, porque eu não sei se todo mundo conhece. Puta de uma empresa, líder de mercado, desde o século XIX. Faturamento de 30 bilhões de dólares, 144 mil funcionários. E o desenvolvimento da câmera digital foi feito no laboratório da Kodak, em grande medida. E tem uma entrevista no jornal The Guardian, da Inglaterra, que o diretor de tecnologia conta como foi o momento que ele levou para o board da Kodak, essa puta de uma empresa líder de mercado, a tecnologia da câmera digital, e o board fala com ele: filhinho, você quer destruir o nosso negócio de revelação de fotografias, porque a Kodak não entendeu qual era a verdadeira natureza do negócio dela. A verdadeira natureza do negócio da Kodak era o registro de momentos inesquecíveis, e não a revelação de filme, não a revelação química fotográfica. No mesmo ano que a Kodak quebrou, uma startup entendeu qual era a verdadeira natureza do negócio. Quem sugere o nome dessa startup? Exatamente. Foi vendido por $1 bilhão com 12 funcionários, porque entendeu que a verdadeira natureza do negócio, no mundo digital, era o registro de momentos inesquecíveis. Então, da mesma maneira que aquele meteoro digital impactou a vida de uma espécie que liderava olimpicamente o planeta Terra, não achavam que iam morrer e foram destruídos, muito mais do que pelo impacto, pela escuridão, pela nuvem, pela poeira, pela ausência de luz, que foi ceifando a vida, as grandes empresas e a gente, como pai, como mãe, vou falar um pouco desse problema da educação também, que afeta o mindset das pessoas, inclusive para vocês venderem produtos e serviços, estamos sendo todos destruídos. Filme de Kodak serve agora para chaveiro, quase como uma memória de museu. E tem outras pessoas também, e para dar esse exemplo, desse império, né? Tem um senhorzinho que já morreu, mas que era um cara incrível, o senhor Hilton.
Na crise da Bolsa de 29, ele resolveu comprar prédio, que ele tinha dinheiro, construir prédio e construir um império de hotel, né? Um império que hoje alcança 88 países, 610 mil quartos. Pensa quanto que o seu Hilton paga de IPTU, já morreu, os herdeiros. Gestão de camareira, gestão de frigobar, alimentação, restaurante, custo trabalhista. O cara construiu um império de prédios com salões maravilhosos, incríveis. Airbnb, 4 anos, 193 países, 650 mil quartos. Não preciso perguntar para vocês quantas propriedades o Airbnb tem. Ele é proprietário de quantos hotéis? De quantas casas? Eu tive agora lá no Vale do Silício e fiquei no Airbnb. Aluguei uma casa. E 3 dias antes de eu chegar na casa, o Bob, que é o dono da casa, me manda um e-mail. Fábio, que horas você vai chegar para eu te apresentar a casa? Eu falei, Bob, eu não sei. Qual que é o jeito mais barato de ir de São Francisco para Palo Alto? Ele falou, o jeito mais barato é de trem, custa $7. Eu falei, uhul, $7? O táxi ia custar 80 e eu ainda tenho uma experiência de trem. Falei, do caramba, né? Vou de trem, devo chegar aí 1 hora. Eu falei, ótimo, eu vou te pegar na estação de trem. Quando eu cheguei lá, ele estava na estação de trem. Ele me apresentou a casa inteira. E abriu a geladeira e a geladeira estava cheia. Não é aquela merreca de frigobar de hotel que os caras ficam até contando quanto copinho de água de 50 centavos que você gastou, como coisa que isso fosse fazer a diferença. E o Bob fala para mim, Fábio, fica à vontade para consumir tudo que está na geladeira. Está entendendo a diferença? O Airbnb não é um site de gestão de hospedagem, ele é uma comunidade de relacionamento, ele me entrega uma experiência, e a gente cada vez mais quer isso, o consumidor quer isso, o consumidor quer experiência, ele quer ser encantado, ele quer ser transformado, e as grandes empresas não conseguem entender. Sobe um pouquinho o som, por favor. Não conseguem entender que elas não entregam produtos e soluções, e é por isso que o embalde marketing está crescendo, o marketing de conteúdo, o marketing de engajamento, e o cara que tem mais de 40 anos hoje, ele não consegue entender que ele não vende mais produto ou serviço, ele entrega experiência, ele entrega solução, ele entrega engajamento. Agora, para quem achou que a rede Hilton, então, estava ficando por fora, na semana anterior, a convite da IBM, eu fiquei 1 semana em Las Vegas, no maior evento mundial de computação cognitiva, um projeto fantástico chamado Watson. Os caras misturam realidade virtual com Big Data, Analytics, enfim. E eu conheci o Cone. O Cone é o concierge de computação cognitiva da rede Hilton. A rede Hilton, entendendo que estava ficando desatualizada, criou a vice-presidência de inovação e hoje você tem literalmente um robô conversando com os hóspedes. Eu não sei se vocês conhecem, se não conhecem, devem procurar saber. A IBM tem essa plataforma chamada Bluemix, para quem está desenvolvendo algum produto, alguma solução, onde você pode ter acesso à perspectiva de computação cognitiva de graça no desenvolvimento da sua startup. Eles criaram o Dinotoy, é um dinossauro que conversa com seu filho, você pergunta qual a distância da Terra é a Lua, por que o céu é azul, perguntas complexas como essa, o brinquedo aprende, e ele aprende as preferências do seu filho, ele passa a te conhecer e ele passa a evoluir. Pensa usar isso para o desenvolvimento do engajamento do seu cliente na solução que você está desenvolvendo como startup ou como empresa para o mercado. Então a gente tem que se conectar, esse vídeo do Cone é muito bacana. E é real. Já deu para pegar? O tempo está passando. Babson é considerada a melhor universidade de empreendedorismo do mundo. Eu tive a oportunidade de conversar com o reitor de Babson. E esse dado, ele que nos trouxe, depois circulou em rede social. A fonte mais antiga de avaliação das empresas é a Standard & Poor's, as 500 maiores do mundo, e eles falam que antigamente as empresas ficavam em média 65 anos nessa lista, hoje as empresas ficam em média 15 anos nessa lista, e esse tempo está caindo. O tempo dos grandes vencedores está caindo, porque os caras não estão conseguindo engajar e manter os clientes da mesma maneira como antes. E eu acho muito bacana esse dado, do PIB americano de 15 trilhões de dólares, 1 trilhão de dólares é gerado por 9 empresas que mal existiam
10 anos atrás. Então a gente percebe que tem um movimento de transformação da economia e ele está batendo na nossa cara, ele está dando um tapa todos os dias e as pessoas, e as empresas, e as instituições, e as organizações não conseguem perceber o que está acontecendo. Parou de passar? Bom, olha esse vídeo, galera. E vocês vão achar que ele não tem nada a ver com vocês. Mas tem. Tem alguém com pochete aqui? Pochete não tá usando mais, pô. Já saiu de moda já. Hã? Pochete já saiu de moda já. O que saiu de moda? Sim. Fica na televisão o tempo todo? Qual televisão que tem? Pochete? Não, não, Chico da Silva, qual canal? Não, pochete faz isso. Não tá funcionando. Normal? Aí, se for o caso, pede pro Cláudio, meu Deus. Não, a Hebe morreu, né, senhor? Que isso, cara? Morreu quando? Já tem tempo já, inclusive. Acho até que já reencarnou, já deu tempo. Sensação estranha, cara. Só assim que as pessoas me falam as coisas que estão acontecendo. Mas eu sei que essa tecnologia que estão implantando aí pra gente sempre conversar de guerra, tipo secretário eletrônico, ninguém se fala mais no olho no olho. Pois é, né? Doideira manchete. A Xuxa sem manchete é o quê? É, a Xuxa tá na Record, né? Ainda bem que não é Globo. Xuxa na Record não funciona. Só vou pedir uma coisa pro senhor. Aqui dentro não pode fumar, não. Desde quando, cara? Não, desde que eu nasci. Não pode fumar dentro. Isso aqui é um estabelecimento. E não pode fumar em estabelecimento comercial desde que você acha que está onde? Eu tô em 2015. É por isso que o país está como está. Tá todo mundo com medo aqui de quem? Fernando Collor. Caçador de Marajá. Chegou a hora de acabar com os Marajá. Está todo mundo com medo. Fernando Collor já entrou, já deu merda, já saiu e voltou. Não é responsável disso. Pelo menos não foi o Lula. É, o Lula a mesma coisa. Entrou, deu merda, saiu, mas não voltou. Não me atordoa. Tem ou não tem mochila? Não, não tem, tá? Mas olha só, deixa eu explicar pro senhor. Vamos dar novidade de vida aí? O senhor, olha só, a CA tá com uma parceria bem legal com a reserva, entendeu? Tem umas coisas pra... Peraí, desculpa, a gente tá no Cerrado. É, sim. Tinha CA? É por isso que não tem manchete. Isso aqui está na mesma. Essa piada ela é difícil porque eu acho que a maioria de vocês nem sabe o que é Mesbla, né? Que é uma loja antigaça que tinha aí, que dominava o mercado do Brasil. Mas eu quero falar muito rapidamente com vocês, nesse tempo curto que a gente tem aqui, sobre essas determinantes do futuro. Esse é o meu diálogo constante com as indústrias de Minas e com algumas empresas do Brasil. Se eu perguntar para vocês se a gente precisa de um aparelho celular, vocês vão responder que sim, porque todos nós usamos. Mas essa startup da França mostrou que todo o processo de engenharia para aprender a fazer um hardware de telecomunicação, de repente, ele joga toda uma indústria absolutamente no lixo, com a perspectiva de você usar uma tecnologia que já é dominada, aquela tecnologia que projeta a luz de um teclado, por exemplo, numa superfície, na camisa, no chão, na parede, e você usa o teclado da maneira que você quiser. Então isso prova que o disruptivo está chegando a cada dia na nossa vida, está chegando a cada dia no nosso trabalho, na nossa carreira, enfim. E a gente tem que saber lidar com isso de outra maneira e a gente não consegue acompanhar esse ritmo da mudança. E Darwin já falava que as espécies mais fortes, as espécies mais resilientes e longevas, não são as mais fortes, mas as que sabem se adaptar mais rápido. Saber se adaptar é cada vez mais o nome do jogo. Inovação disruptiva, ela passa por 3 milhões de coisas. A diferença é que essas 3 milhões de coisas, e para mencionar apenas alguma com vocês aqui, que eu peguei no Gartner, Learning Machine, Big Data, Nanotecnologia, Computação Cognitiva, Internet das Coisas. O mercado de Internet das Coisas é um mercado estudado pela Cisco de 15 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Qualquer coisa que gere uma funcionalidade, um software aplicado a um objeto, ao seu óculos gerando um dado, a sua roupa gerando aquecimento. A nanotecnologia é o seguinte, pensa você receber um implante de DNA através de um comprimido, você toma, ele entra no seu processo celular e você pode comer 8 quilos de chocolate todo dia, que o seu organismo absorve apenas aquilo que é nutritivo. Estão entendendo o que está acontecendo? E isso não é mais futurologia. O desafio é a gente entender que essa futurologia está cada vez mais perto da gente. E eu gosto muito da impressora 3D, porque a gente associa a impressora 3D com uma coisa como um objeto de decoração, um brinquedo, uma coisa meio sem importância, mas essa imagem mostra a experiência que eles estão fazendo, e ao invés de usar filamento de amido de milho, que é o que usa na impressão 3D, parece um plásticozinho,
Eles estão usando filamento de aço na Holanda e se propuseram a construir uma ponte em impressão 3D sem a intervenção humana, sem o uso de um trabalhador. E aí você vê essa imagem, você vê o protótipozinho que eles vão mostrar, e você pensa, bom, esse é um futuro que vai chegar. Você vê o menininho atravessando a ponte, você vê o desenho animado, legal, você desiste, e de repente a gente toma um tapa na cara para perceber que essa ponte de fato está sendo construída em Amsterdã, na Holanda, sem intervenção humana. O que isso significa, meus amigos? Para vocês aí, alguns que são mais focados no mundo da programação, no mundo digital. Significa que se estão fazendo ponte sem gente, estão fazendo casa, a China já faz parede pré-fabricada com impressão 3D, estão fazendo roupa, eu não vou falar nem de implante ósseo, que isso já é uma tecnologia dominada, tem muitas startups no Brasil usando impressão 3D para fazer implante facial maxilar para odontologia, e eu não sei se vocês viram essa menina usou impressão 3D caseira para construir a prótese da perna que deu a medalha olímpica na Paralimpíada para ela. E essa matéria da revista Exame, galera, fizeram o útero de uma rata em impressão 3D e ela pariu. Ela teve filhote. Está entendendo o que é substituição de órgão? Para não achar que eu estou mentindo, vai na revista Exame. Exame, não é New York Times, não é The Economist. E olha, o útero de uma rata em impressão 3D. Então, o que a linha de código tem a ver com isso? Ela é a essência da vida, da digitalização da atividade econômica. Quem não for programador, e todos nós seremos, não terá futuro nesse mundo que está chegando. Quem não souber lidar com a programação, porque cada vez mais a gente vai ter o Google, a API Google, escreve assim, quero desenvolver um programa com essa funcionalidade. E de repente a linha de código chega até você. Está entendendo o que está acontecendo? Cuidado, programadores. Daqui a muito pouco tempo, vocês também não serão necessários, a não ser no nível muito elevado de desenvolvimento. Eu fiz uma casinha para minha sogra com impressora 3D, então vocês veem que não é uma tecnologia assim tão difícil de ser apropriada. Então o que eu falo sempre? Existem novos comportamentos. Eu sou de uma geração que foi criada para vencer individualmente. Eu tinha que fazer o melhor curso, conseguir o melhor emprego, ter o melhor salário, comprar a melhor casa, ter o melhor carro. Eu lembro quando eu tinha 12 anos que tinha Caloi Cruise Light de aro metálico azul, que era um sonho de consumo. O meu pai comprou um Santana GLS I com aerofólio. Fala sério, quem é que quer um aerofólio no carro? E a gente tinha essas aspirações materiais, as novas gerações não têm. A galera não está mais a fim de botar 30, 50, 60 mil no carro, pega esse dinheiro para viajar. Quando meu filho fizer 12 anos, eu vou dar um carro para ele, com toda a liberdade que ele tem, porque eu vou ter o controle desse carro que chama Uber, e ele vai poder se locomover com a mesma facilidade. E eu estou dando exatamente o presente que meu pai não teve a possibilidade de me dar no passado, que era um investimento, um ativo da família colocado. A gente vive uma eliminação do custo marginal da sociedade. Uma startup de sucesso é aquela que provoca uma intensa desintermediação e, de preferência, remunera o seu usuário. Então, tudo que vocês forem fazer, pensem se vocês estão gerando uma profunda desintermediação e estão remunerando o seu usuário, que esse é um modelo de sucesso. Mas esses novos comportamentos têm a ver com o empreendedorismo 3.0, não é mais aquela coisinha, vou procurar o Sebrae para saber como regir sua empresa. Isso é o detalhe menos relevante do processo. A grande pegada é o modelo de negócio. E é isso e muito disso que o Vale do Silício teve. O modelo de negócio em escalabilidade digital, transformando a maneira como você captura valor no mercado. Economia da colaboração, vou pular essa parte, formação de time. Vocês já entendem essa questão, trabalhar em rede, usar time. E eu acho que a cultura startup é isso. Eu gosto muito do caso da Mariana. A Mariana é filha de um padeiro em Itajubá, no interior de Minas. Fez estágio na padaria do pai. Criou uma startup, se ferrou. Criou a segunda. Mariana usou a IoT. Ela fez o desenvolvimento de um software ligado ao pivô central, que economizava até 70% do uso da água em lavouras. Mariana foi convidada pela Singularity University para ficar lá. Não sei se vocês conhecem a Singularity, mas o vestibular lá é muito fácil. Só tem que responder uma pergunta, se o seu projeto resolve a vida de 1 bilhão de pessoas.
Se resolve, você está para dentro. Não precisa fazer prova de matemática nem nada. E ela foi convidada para ficar 1 ano lá. Hoje ela está em Campinas, uma menina, filha de um padeiro, que fez estágio na padaria do pai. E hoje a AgroSmart, pode procurar, agrosmart.com.br, está fazendo sucesso. Gosto muito do caso do Daniel também. Daniel é um menino que fez engenharia na UFMG, foi para uma outra universidade, Ciências Sem Fronteiras, foi para a Universidade de Iowa, Daniel aqui de BH. Lá ele viu um concurso da NASA para fazer um protótipo de um robô de escavação de outro planeta, se juntou a um time, os alunos do MIT curtiram o Daniel, convenceram o MIT, no meio do Ciências Sem Fronteira, ele mudar para Boston, para o MIT. Eles ganharam o concurso da NASA, o Daniel voltou para o Brasil e criou uma fábrica de impressão 3D, e está usando o laboratório aberto do Senai. E quanto custa, se você tem uma irmã, se você tem uma sobrinha, uma filha, quanto você pagaria para ver a sua filha ter uma experiência de funcionalidade realizada a alguém que tem talento para realizar um propósito? E essa é a pegada do empreendedorismo 3.0, é aquilo que você faz com propósito, é aquilo que você curte e que você sonha muito mais do que qualquer outra coisa, porque infelizmente a gente é uma sociedade que forma as pessoas para conseguir um emprego e não para criar valor. E o mais grave disso é que quando você faz 17 anos, o mundo para de girar, puxa o freio de mão, a tia, o cachorro, a avó, só tem uma pergunta para você: que vestibular você vai fazer, meu filho? Que vestibular você vai fazer, minha filha? Isso é tão grave que a gente é adolescente, quando isso aconteceu comigo, você passa a acreditar que você é de humanas, de exatas ou de biológicas, e você nunca parou para pensar que se você teve uma merda de uma professora de física, você passa a acreditar que você é bom em história, ou se você teve uma péssima professora de história, você passa a acreditar que você é bom em biologia, e o mundo faz você achar que você será engenheiro, advogado, médico, administrador. Aliás, podia acabar com o curso de administração, porque ele não serve para mais nada, porque você aprende qualquer coisa em 2 meses para montar o seu negócio, você não perca o seu tempo. Desculpe aqueles que estão fazendo o curso, mas não recomendo que continuem. Então, essa educação está toda errada, porque é mais grave. Você entra no primeiro período, é uma merda. Você acha que o terceiro vai melhorar? Não melhora. Isso aconteceu com todos nós aqui. Aí você acha que no 7º período vai melhorar por causa do estágio? Não melhorou, e você se forma sem ter a menor ideia do que você vai fazer na vida, porque os nossos pais querem nos oferecer segurança que não existe. Tome cuidado com a empresa que você quer trabalhar, porque provavelmente ela não vai mais existir daqui a 2 anos ou daqui a 5 anos. Esse é o mundo real, e a gente está empurrando a juventude para o precipício, falando assim: espere o estágio para aprender a trabalhar, e jogando vocês no chão, porque a melhor fase da nossa vida é quando a gente tem entre 15 e 24 anos, que a gente pode errar, que a gente pode quebrar a cara, que a gente pode se juntar para realizar um sonho, que o nosso pai e a nossa mãe ainda pagam a nossa comida, o nosso casaco, enfim. Tenho sérias preocupações em relação a essa educação. Por isso que eu me considero um evangelizador, um pastor missionário da cultura startup. Startup não é uma espécie do gênero empresa. Startup é uma cultura que abraça as tecnologias transversais a todo modelo de negócio e abraça os novos comportamentos que a galera mais careta, 90% do mundo, ainda segue para tentar criar valor ou tentar conseguir um emprego. Falar rapidaço da realidade virtual. Esse vídeo, se passar... Não é de sexo, viu, gente? Esse é o impacto, tá vendo? Gente, não é realidade virtual. É realidade aumentada. Eu tive essa experiência na IBM, vocês que já usaram realidade virtual, aquele cara foi segurado pelo cientista na experiência, porque ele podia ter um infarto. Todo o corpo dele reagia química e biologicamente à percepção de realidade. Olha, se vocês não estão mergulhados no que seja realidade virtual, parem de fazer o que vocês estão fazendo e mergulhem nisso. Eu tenho até medo de falar, mas é a nova cocaína do futuro. O vício da realidade virtual, a rede social em realidade virtual vai ser a experiência máxima, porque vai ser um escape absurdo.
É literalmente aqueles filmes que a gente vê. Você escolhe o ambiente, você escolhe a pessoa, você escolhe o artista que você quer ser amigo, você que escolhe a modelo que você quer fazer sexo. Tudo isso vai estar à disposição de você na realidade virtual. Pensa no impacto que isso tem para a estratégia de engajamento, para a estratégia de mobilização, para a conquista de novos mercados. Esqueça o site, esqueça embalde, o embalde vai ser pela realidade virtual e eu recomendo fortemente que vocês se liguem nisso. E eu gosto muito para a galera que reclama da vida, porque a gente está sempre reclamando de alguém, do pai, da mãe, do tio, da professora, geralmente do patrão, esse é bom da gente reclamar. Se o óculos pode mudar a nossa percepção, por que a gente não pode mudar a nossa realidade? Eu acho que essa é a cultura startup, pegar para fazer acontecer. Eu adoro essa frase do Ford e ela tem muitos significados. Se eu perguntasse às pessoas o que elas queriam, elas diriam cavalos mais potentes, porque as pessoas não sabiam dizer que queriam uma plataforma motorizada sobre rodas. O que eu quero dizer? O mercado não sabe o que quer, gente. A gente tem toda a condição de oferecer para o mercado aquilo que ele ainda não sabe que quer. Então, a nossa estratégia de persuasão é que tem que ser suficientemente competente para a gente conseguir fazer valer. O Ford provou isso para a gente. O mercado não queria comprar carro. Carro era uma coisa de elite. As pessoas não sabiam que tecnologia era essa e como isso funcionava. Bom, agora um momento mais intimista com vocês, chamando para emoção. Eu acho que a gente vive um mundo em transformação. Estou convencido disso. Sou apaixonado com esse futuro que já chegou, porque eu acho que ele gera muitos problemas, mas a nossa criatividade e a nossa capacidade de fazer acontecer, a nossa mesmo, de jovens que acreditam e dominam essas ferramentas, vão conseguir dar soluções para todos os problemas. Tem certas coisas que nunca vão mudar. A maioria de vocês não é pai nem mãe, mas o prazer de você dar aquele empurrão no seu filho e ele consegue andar sozinho de bicicleta, ele não tem preço, né? E é uma coisa clássica que nunca vai mudar, certo? Certo? Errado. A Girobike foi desenvolvida na Ucrânia e ela dispensa a rodinha. É uma tecnologia de engenharia que você, com um controle remoto, ajusta o equilíbrio da bicicleta e você passa a ensinar o seu filho de outra maneira a como fazer acontecer. E isso tem a ver com a Kodak. Qual é a verdadeira natureza do seu negócio? A verdadeira natureza do meu negócio é ensinar as pessoas a andar de bicicleta e ter a experiência de andar de bicicleta. Como esse negócio gira é uma questão diferente. Passa aí, Klaus. A Girobike foi desenvolvida numa plataforma de crowdfunding. Os caras precisavam de $50 mil, eles conseguiram $150 mil. Então, cada vez mais, e essa feira aqui celebra essa questão, a gente tem que convencer as pessoas, eu vi isso muito na Universidade de Stanford, a como conseguir dinheiro das pessoas. No Vale do Silício, o cara tem uma ideia, vou fazer. Não, ele já sabe como funciona a tábua, a mesa de captura de valor, ele sabe o que o investidor quer saber, e eu tomei um tapa quando a gente estava no Vale do Silício há 3 anos atrás, numa missão do Sebrae, e a gerente perguntou para um menino que fazia doutorado em ciência da computação em Berkeley, o seguinte, mas como você teve essa ideia, estava falando da startup dele, de montar um plano de desenvolver esse negócio, você fez um plano de negócio? E ele respondeu, não, plano de negócio é coisa para vocês no Brasil. Aqui eu sento com o investidor no café e ele me dá $100 mil para eu testar a minha ideia. A gente está longe ainda de chegar nesse nível de confiança, mas vocês têm que se preparar cada vez mais para isso. Então, esse futuro já chegou, qual vai ser a sua atitude? E eu tenho 2 filhos, o Tiagão tem 8, o Dani tem 5. Eu faço questão de estar levando eles nesses eventos de startup por uma razão muito simples. O meu papel como pai é um só, inocular neles propósito. Porque quando eu falei do vestibular, que o mundo parou de girar, ninguém perguntou para nós, ninguém perguntou para você, o que você sonha, meu filho? O que você curte? O que te empurra nessa vida, mas já te perguntaram que vestibular que você vai fazer. Eu fiz uma pesquisa como diretor do Sebrae com psicólogos e psiquiatras, e a gente descobriu, dito por eles, alunos de rede pública, alunos de rede privada, professores de rede pública, professores de rede privada,
que os consultórios de psicologia estão abarrotados de adolescentes que não sabem por que a gente tem que estudar. Então, o nosso papel é se relacionar com a família, com os filhos, sobretudo, na questão de buscar o propósito, aquilo que você curte, para que a gente tenha resiliência. Empreender não é glamouroso, empreender não é tarefa fácil, a gente está no palco de empreendedorismo, mas para ter resiliência, você precisa ter uma paixão que te move para, de fato, você fazer a diferença na vida das pessoas. O Dani, pode passar. Nessa direção, quando eu voltei do Vale do Silício, estava me achando foda, e eu sentei na mesa, o Dani falou, pai, eu quero andar de skate, mas eu não consigo, eu errei, eu estou caindo. Eu falei, filho, que bacana que você errou. Você já pararam para pensar que a gente não é treinado para aprender? A gente é treinado para não errar, para não fazer merda, para não falar uma coisa errada numa reunião. E é por isso que a cultura corporativa ela é tão ineficiente. E aí eu falei, Dani, que bom que você errou. E ele começou a olhar para mim assim, chorar, mas pai, eu não gosto de errar. E aí eu vi como um menino de 4 anos está megamente condicionado a ter medo de errar. Eu falei, Dani, se você quer ser bom, você tem que cair, você tem que machucar, você tem que sangrar, você tem que errar muito para poder ser bom. E aí o Dani caiu, eu ainda cometi o erro de dar meu capacete para ele, mas o Dani levantou, continuou, e dessa vez o Dani conseguiu. Sabe por quê? Cada um de nós, se fosse aquele momento que caiu, e olhar para os lados, para ver quem que está olhando para a gente, quem está percebendo que a gente fez feio. E esse medo é que impede a explosão de criação de valor dessa sociedade. Da mesma maneira, o Tiagão, quando quis aprender guitarra com 6 anos, não pode, é só quando 7, falou, dá a guitarra para o menino, dá aula particular para ele, e o Tiago, do jeito dele, devagarzinho, está aprendendo. Porque a gente tem uma série de regras para dizer o que não pode, e a gente está impedindo a juventude de experimentar e de fazer acontecer. Então, meus caros, a síntese é essa. Não façam da compreensão do passado, e eu não estou falando do passado de 60 anos atrás, eu não estou falando do passado de 30 anos atrás, não façam as certezas do passado da semana passada o filtro em relação ao olhar do futuro que vocês têm. E com isso eu encerro. Muito obrigado, galera.